Então, esse ano é um ano complicado por essa conjuntura que nós estamos vivendo. Mas, mesmo numa conjuntura que seja difícil como essa, nós precisamos, então, de ser capazes de aumentar a nossa previsibilidade. Nós não podemos trabalhar sobre imprevisibilidade, sobre improvisação. Nós brasileiros temos pouco amor, pouco apego à cultura, Andréia, de planejar, de parar para pensar o que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer, com que recursos vamos fazer. A gente acha que pode ir levando a vida assim, fazendo as coisas do jeito que dá, que as coisas vão acabar resolvendo de uma maneira ou de outra. Agora, as pessoas mais eficientes, as empresas mais eficientes, a prefeitura mais eficiente, o país e o povo mais eficiente são aqueles povos, aquelas empresas, aquelas pessoas que são capazes, Moacir, de aumentar o seu grau de previsibilidade, de prever aquilo que vai ser feito, quando vai ser feito e como vai ser feito. Nós todos somos assim, é muito corrente a gente escutar as pessoas falar em todos os lugares, a falta de planejamento, o Brasil planeja pouco, a gente é muito desorganizado, a gente não planeja. Bom, pois então aqui nós estamos sentados para planejar. Tudo que o senhor organizou para fazer aqui é uma atividade essencialmente de planejamento. E o planejamento, ele manifesta de uma maneira clara, de uma maneira transparente, de uma maneira legal, numa lei, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária Anual é a principal peça de planejamento que nós temos. E se nós não planejarmos ela bem, nós não vamos executá-la bem, e nem vamos compreender como é que ela funciona adequadamente. Então, a tarefa e o tempo que o Tiago vai pedir de vocês aqui é uma coisa essencial para que Pirapora possa ir mais à frente e melhorar a qualidade da gestão pública. Se não for com o planejamento, nós não temos solução. Nós só temos a possibilidade, né, de um êxito, de uma salvação maior, aumentando nosso grau de previsibilidade, nosso grau de planejamento. Por isso, esse tempo que nós vamos dedicar a essa atividade é nobre e é importante. E se as pessoas pegarem essas técnicas que vocês vão verem aqui e aplicar na sua vida pessoal, não vai ter para você ver. Certo? Vocês podem ter, aqui tem Juliano, vocês podem ter certeza que vocês vão também melhorar a vida pessoal. Quem é capaz de planejar a sua vida pessoal, no sentido de ter clareza de quanto é que você ganha, e o que são as coisas que você pretende fazer, e colocar isso ao longo de um tempo, com metas que você quer fazer, de que você vai abrir mão, para você poder conseguir realizar outras coisas que você deseja realizar, já que todo mundo sabe desde pequeno, porque a avó e a mãe da gente fala assim: menino, não quer agarrar o mundo com as mãos, com as pernas, que não dá certo. A gente já aprende isso do berço em casa. Menino, não agarra o mundo com as pernas e com os braços, porque o dia não vai dar certo. Então, não adianta um povo, uma cidade, um prefeito, um funcionário da prefeitura querer agarrar o mundo com as pernas e com os braços, porque não consegue, e vai escapulir, não vai dar certo. Bom, eu de alguma maneira, eu fui executando alguma forma de pensamento prévio em relação a isso. Mas não basta o prefeito fazer isso. Planejar tem que ser uma atividade coletiva, tem que ser uma atividade compartilhada, tem que ser uma atividade dividida entre todos. E o ideal era até, se fosse possível, em determinado momento, que essa lei fosse a expressão da vontade de todo mundo que mora na cidade, que houvesse um maior envolvimento. Mas vamos pelo menos tentar um envolvimento interno em relação à prefeitura, que todos da prefeitura possam participar, saber exatamente as nossas atividades, nossas obrigações. Eu quero aproveitar e pontuar uma outra coisa com vocês, que é o nosso cenário é um cenário de despesa aumentando. Por que despesa aumentando?
porque nós estamos com inflação que está batendo já, sexta-feira ela bateu em 9,56. Nós podemos voltar a uma experiência muito ruim que o Brasil passou, que é de ter uma inflação acima de 2 dígitos, acima de 10%. Eu acho que possivelmente isso possa ocorrer dessa semana para outra. Eu espero que, se isso ocorrer, que isso seja breve, que isso seja rápido e que retorne para um dígito rapidamente, porque isso faz com que a credibilidade nossa brasileira, ao passar essa barreira psicológica nos 2 dígitos, seja extremamente negativa em relação aos agentes investidores, aos agentes financeiros. No mês de julho, mês passado, nós recebemos de Fundeb de julho R$120 mil a menos do que recebemos no mês de junho. Não diminuiu um professor, não diminuiu o salário de um professor, não diminuiu um aluno para poder comer merenda, não diminuiu um aluno para ser transportado, mas diminuiu R$120 mil na receita do Fundeb no mês de julho. Como é que faz? Né? Nós recebemos 250 mil a menos de ICMS em julho do que em relação a junho. E recebemos de FPM em relação ao ano anterior R$130 mil. Então, os custos, nós não temos controle sobre eles totalmente. Podemos ter em parte alguns itens de custo, nós podemos segurar. E a Receita, no que a gente pode fazer, a Darcy tem mandado para o cartório de protesto todo mundo que deve à prefeitura. Deve à prefeitura, Darcy manda para o protesto. Eu não tenho o menor constrangimento politicamente de que essa decisão, eu sou o autor dela junto com o Darcy e sustento e defendo. Qualquer pessoa que deve à prefeitura, IPTU, ISS ou por qualquer outra razão, Darcy está autorizado e tem feito isso, tem mandado direto para o protesto. No protesto, o nome da pessoa vai para o SPC, vai para o Serasa, vai para aqueles bloqueios todos, cria constrangimento para o devedor, para o inadimplente, para que ele tente limpar o nome dele. E só tem um caminho para limpar o nome dele. Ele tem que procurar Darcy e tem que pagar. Não existe almoço de graça, como os americanos falam. Nisso eles estão certos. Alguma coleta de lixo custa dinheiro. Colocar água tratada de qualidade e barata na casa das pessoas custa dinheiro. E quem tem que pagar é o que todo mundo já sabe, é o consumidor final mesmo. Isso não é nenhuma aberração, não. Isso é do sistema capitalista e isso tem que ser dessa maneira. O consumidor final, o usuário final, é que arca com o custo do benefício que ele tem acesso. Então, assim tem que ser. Nós, em Pelatório, temos uma perspectiva um pouco diferente do que está para ser concretizada nesse mês de agosto, que é importante para nós, né? Que é nós termos alguma capacidade de investimento do setor privado, não do setor público. O setor público, que é o Estado não tem dinheiro, o Estado vai voltar. Hoje o Estado de Minas Gerais paga o salário no mesmo dia a todos os funcionários do Estado. O Estado vai em breve começar a escalonar o pagamento. Em breve ele começa a escalonar o pagamento. Ele não consegue ter receita para poder fazer frente às suas responsabilidades de custeio pessoal e outros custeios. A União está aí. Hoje deve ter vários órgãos da União que não funcionam, estão parados. Porque o que a União está propondo para os funcionários de aumento é 21% de aumento pago em 4 anos. 21 dividido por 4 dá mais ou menos 5,25 por ano. O que o governo federal está propondo de aumento para os servidores seus é aumento de 21% pago em 4 anos. Nós pagamos todo mês de janeiro o INPC. Vamos tentar pagar no próximo janeiro. Não sei se vai ter condição para isso. Mas, pelo menos esse período todo que nós estamos aí, anualmente é pago isso. Eu procurei fazer durante esses 3 anos o aumento dos efetivos, todos tiveram aumento, exceto os comissionados.
como uma forma exatamente de aproximar mais os salários e tornar mais homogênea a massa de salário da prefeitura. De repente, os estudos todos que vocês vão planejar e vão ver, vão descobrir, vão acabar chegando nessa conclusão de que talvez eu tivesse realmente certo. É ruim, bem acondicionado, mas é bom no sentido de que todos possam ter menos diferença entre o maior e o menor salário. Vamos fazer concurso agora. Esse ano o edital está publicado. Fazemos provas dia 18 de outubro e provavelmente as pessoas estão aptas a tomarem posse no dia 8 de janeiro. Nessas datas, né? Bom, com essa situação, a prefeitura vai chegar à condição praticamente de 100% de efetivo. E a partir daí nós vamos enfrentar a questão dos comissionados. Eu já tenho as ideias claras na minha cabeça do que a gente podia fazer e vou debater isso com vocês. Então, eu quero dizer assim, investimentos privados em Pirapora, que estão para acontecer, tem 2 grandes investimentos, tem 3 grandes investimentos, aliás, o que é uma raridade, porque hoje no Brasil, eu quero dizer para vocês que tem uma coisa que funciona e funciona bem, que funciona de maneira exemplar. Os agentes do Estado, os servidores públicos que cuidam do cumprimento da lei penal na administração pública, funcionam. Hoje, se é denunciado que houve corrupção, roubo ou desvio em uma prefeitura, ou na Petrobras, ou na Eletrobras, ou na Eletronuclear, a Polícia Federal comparece, faz uma investigação preliminar, pede prisão temporária ou preventiva de quem eles acham que tem culpa no cartório, interroga as pessoas, forma o processo, entrega o processo para o Ministério Público Federal, no caso, e o Ministério Público Federal entrega a denúncia para o juiz, que pode aceitar ou não a denúncia. O juiz, então, aceita a denúncia, é iniciado o processo judicial e as pessoas vão a julgamento, conforme foi agora recentemente, o presidente da OAS, um dos 21 mais ricos do Brasil, coisa que ninguém jamais podia imaginar, e está lá dentro da cadeia. Essa normalidade de Polícia Federal funcionar, Ministério Público funcionar, Poder Judiciário funcionar, nós podemos ficar escandalizados com o número de casos, nós podemos ficar escandalizados com os valores que são envolvidos, mas nós não podemos mais nos escandalizar de que isso fica por isso mesmo e de que isso não funciona. Pelo contrário, a normalidade do funcionamento da vida brasileira nessa área está clara, transparente, firme e é um caminho sem volta. E que bom que é assim. Agora, na área econômica, nós já não temos essa normalidade. Nós temos o que está parado no governo federal, está parado no governo estadual, está parado nas prefeituras, está parado os empresários nacionais, está parado os empresários internacionais. Por quê? Porque eles precisam de ter alguma forma de previsibilidade para investir. O investimento, ele requer previsibilidade. Então, nós temos chances em Pirapora de ter 3 grandes investimentos privados, que vão gerar empregos, que vão gerar riqueza, que vão gerar renda, que vão gerar receita. Quais são esses 3? Número 1, é o leilão da antiga Grisby, um prédio que está fechado há mais de 20 anos, que só está juntando mato, que só está juntando inseto, que só está juntando água quando chove, provavelmente mosquito da Aedes aegypti e outros inconvenientes. Esse prédio está indo a leilão, eu não sei o dia que agora mais de cor na minha cabeça. Isso é um leilão que é feito pela Justiça. E já tem um privado interessado em comprar o prédio, reformar o prédio e colocar o prédio em funcionamento. E isso vai gerar mais de 1000 empregos lá. Então é uma grande conquista para Pirapora. O segundo é a Solatio. Dia 28 de agosto, a última sexta-feira do mês, vai ter o leilão de energia.
O leilão de energia, ele está marcado como preço máximo, R$ 249 no megawatt, e o leilão é feito para puxar o preço para baixo. Estima-se que o preço possa chegar aí até a 220. Hoje nós estamos consumindo energia de termoelétrica, né? A 540, 560 megawatts, menos da metade. Então, é um grande investimento, porque significa gerar energia em Pirapora da quantidade que gera Três Marias. Então, isso vai gerar muitos empregos, isso vai gerar também energia, está precisando, e isso vai gerar também receita através de royalties. E o Darcy já está estudando como é que a gente participa dessa riqueza, dessa geração. E o terceiro, que provavelmente em outubro, a gente consegue abrir um frigorífico para funcionar. Significa novos empregos, mais faturamento, aumento nosso do ICMS. Então, nós temos um cenário para Pirapora, diferente de outros municípios, de ser um município capaz de ofertar investimento e gerar oportunidades de emprego, de renda, de salário e de circulação de riqueza. Isso é claro que ajuda a manter nossa economia local, né? Por que, por exemplo, que eu tenho segurado a demissão de todo o pessoal contratado, que já podia ter feito isso. Aliás, o TAC até me empurra para fazer isso, para poder obrigar o concurso a travar, porque se eu fizesse isso, eu criaria um colapso na economia de Pirapora. O volume de dinheiro que circula, né, no supermercado, no açougue, na padaria, na mercearia, no salão de beleza, nos lugares, todos tem a ver muito com a massa de salário que a prefeitura paga. É a primeira grande injeção de dinheiro mensal na economia de Pirapora, quem faz é a prefeitura. Liasa, Minas Ligas, Unibas não faz mais, então a prefeitura faz, né? O segundo, talvez maior, seja o INSS, com suas aposentadorias e benefícios e vantagens, né? Depois terceira série, todo. Então, isso aí mantém a gente vivo. Agora, nós precisamos de fazer o papel que nos compete. Nós, Prefeitura, Poder Público. O Tchão organizou de uma maneira de fácil compreensão, de fácil acesso, os dados, as informações e os passos que nós vamos dar. Hoje, nós vamos nos concentrar muito na questão da receita. Nós não vamos nem falar de despesa hoje. Vai ter um momento de falar de despesa. Mas hoje, então, o Tião vai começar a falar sobre receita. Então, é fundamental que a gente compreenda bem quais são as receitas. Nós temos receitas classificadas de mais variadas formas. Nós temos as receitas que são receitas tributárias, o município é mesmo ele que arrecada, né? Tipo PTU e ISS. Nós temos recursos de receita que são transferidas do Estado da União, né? ICMS pelo Estado, FP pela União, QES pela União, Fundeb, na verdade, é um dinheiro que é subtraído da própria receita do município, que é só um fundo contábil. Então, não é uma receita nova, né? Mas é importante todo mundo conhecer disso. Saber qual é o tamanho do nosso pé. O que define o tamanho do nosso pé é a nossa receita. Definindo o tamanho do nosso pé, nós vamos para o sapato. E o sapato é a nossa despesa. Então, não adianta a gente desejar, a gente querer, nós não podemos trabalhar com planejamento, com abordagens ou com categoria de fazer só aquilo que a gente deseja. O planejamento nos impõe a realidade do que é possível, do que é realizável, do que é factível, do que é sustentável. E nós temos muita dificuldade em lidar com esses limites. Esses limites do que é factível, do que é realizável, do que é sustentável, a gente não gosta. Todo mundo acha que a vida pode ser assim. Basta querer que está pronto, né? Basta desejar que aquilo se realiza. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, essa realidade nossa de nos adequar ao nosso orçamento é o mesmo esforço que nós vamos estar fazendo aqui, é o esforço que está a sociedade brasileira pedindo ao governo federal que também faça, que ele se adeque às suas realidades. Então, que ele reprograme metas, que ele reprograme prazos,
muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. E o nosso ponto de partida vai ser a receita. Então, o Tião vai conduzir um trabalho hoje, dando um chute inicial para fazer a receita. Então, nós vamos fazer um bom planejamento se nós, primeiro, nós nos envolvemos com o assunto, Janeiro. É preciso que a gente se envolva com o assunto, mergulhe, a gente faça uma submersão na realidade do planejar. E aí, o primeiro passo é conhecer a receita. A receita é que vai dizer do que nós damos conta. Depois vamos ver da despesa. Na despesa nós vamos acabar tendo despesas no outro momento, né? Aquelas que são fixas, aquelas que podemos escolher fazer ou não fazer, tem algumas que nós não podemos escolher. Então nós temos que ver como é que nós vamos fazer. Né? Então, esse esforço, quanto mais for compartilhado, quanto mais os passos forem dados, vai tornando isso público, vai compartilhando isso no site, vai compartilhando isso com a imprensa, vai compartilhando isso com o Câmara de Vereador, vai compartilhando isso com a sociedade. Transparência é uma exigência legal, mas mais do que legal, necessária para qualquer prefeitura, para qualquer governo, para qualquer empresa ter sucesso. A gente deve amar a transparência. Amar a transparência é ser capaz de mostrar, inclusive, o que gastamos, com o que gastamos, que resultados obtemos, enfim, ter clareza e não ter medo da verdade, dos fatos. Né? Esse é o sentido dessa reunião de hoje. Tá certo? Em boa hora, o Tião pensou, organizou, preparou com o maior carinho essa reunião e esses dados. A participação de todo mundo aqui é fundamental. Não tem como a gente abrir mão da participação de ninguém nessa tarefa. Ela só vai ter sucesso se ela for coletiva, se ela for de nós todos. Todo mundo aqui é importante para executar essa tarefa. O que eu peço é que vocês empenhem. Se vocês amam Pirapora, se vocês querem uma Pirapora melhor, então vocês têm que aumentar nosso grau de previsibilidade sobre Pirapora, no saneamento, na área de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, na área da ação social, na área do meio ambiente, na área da administração, na área jurídica, na área de obras, assim vai. O nosso sucesso está ligado a aumentar a previsibilidade. Para aumentar a previsibilidade, a gente tem que estudar, a gente tem que lidar com o esforço de sentar na cadeira e pegar apostila e dados e prestar atenção. Ninguém vence as coisas, ninguém tem sucesso sem suor. Tem que ter suor. Ou suor físico, que dá para meio-dia trabalhando no sol, ou suor do ponto de vista intelectual, burocrático, porque ele está sentado e se esforçando para construir clareza e informações melhores. Tá certo? Um bom dia para todos e sucesso no trabalho. Eu sei que isso vai ter, porque foi o que o senhor preparou. Ele preparou com o maior carinho, uma boa condição de trabalho para vocês. Um bom dia e bom trabalho.